Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a este canal. Desejo aqui compartilhar algumas ideias muito importantes com vocês. No capítulo de hoje, vamos explorar sobre o tema da inveja. Afinal, quem nunca passou por isso na vida? Tanto no sentido de sentir inveja dos outros como também ser alvo da inveja alheia. Vocês sabiam que a inveja pode atrapalhar o nosso sucesso, a nossa saúde, os nossos relacionamentos, a nossa prosperidade financeira? Já parou para se perguntar por que você está fazendo tudo corretamente, mas nada dá certo na sua vida? Tudo empaca e nada vai para frente. Aqui, irei discutir com vocês um pouco sobre esse tema. Após ter estudado os diversos livros e assistido diversas palestras que tratam sobre o tópico, acabei absorvendo muitas coisas que acho que seria interessante compartilhar. Muitas reflexões e aprendizados que me fazem entender cada vez mais a dinâmica da vida. Antes de tudo, vou iniciar com uma história minha. Em seguida, vou esclarecer sobre o assunto. Pois bem, agora já estou mais próxima dos 40 anos. Tenho aprendido muito nessa vida. Quando era jovem e não entendia nada sobre assuntos de leis da atração, energias, pensamentos, subconsciente, eu fazia as coisas que tinha vontade. Muitas vezes era feliz com as minhas escolhas, mas na grande parte das vezes eu não entendia algumas coisas. Vou citar um exemplo. Quando eu tinha há mais ou 16 anos, assim como a grande maioria das meninas, eu gostava de me vestir bem, me sentir bonita, e achava que a felicidade era que os outros também me achassem bonita. Naquela época eu pegava bastante condução pública, então sempre estava exposta a pessoas e olhares. Não conseguia entender o porquê de estar tão bem ao ter saído de casa. Me sentir jovem e bonita, por que ao longo do dia eu estaria tão cansada, sendo que eu não havia feito nada de tão exaustivo? E isso acontecia mais e mais vezes. Entre essa e outras situações. Bem, ao longo do tempo, fui cada vez mais estudando sobre pensamentos, energias e as consequências de tudo que a gente pensa e faz. E hoje, pela própria prática e sentir na pele mesmo, entendi muitos mecanismos. O que acontece é que a inveja é um grande veneno. Se não, o maior veneno já existido entre os seres. A inveja faz o ser humano se destruir. Ser um alvo de inveja de alguém atrairá doenças, acidentes, maus relacionamentos, má saúde, baixa prosperidade financeira. E muitas vezes, pode até mesmo causar a morte. Caso essa pessoa, alvo da inveja, não entenda muito sobre o assunto e não seja alguém de muita fé. Então, sabendo de tudo isso, a questão aqui é começar a se proteger desses maus olhados, para que a saúde, a prosperidade financeira e o sucesso sejam atraídos para a sua vida. Assim como devemos nos proteger dessas invejas alheias, também temos que entender o mecanismo do que acontece quando invejamos alguém. Então, primeiramente, vamos entender o que é a inveja. Pense naquilo que você gostaria de se tornar. Seja uma pessoa rica, seja uma pessoa famosa, seja uma pessoa bonita, seja um jogador de futebol, seja um piloto de avião, e assim vai. Então, por exemplo, uma bailarina não irá ter inveja de um jogador de futebol. Certo? Um rapaz que quer se tornar um cozinheiro famoso não vai ter inveja de alguém que se tornou um piloto de avião. Em outras palavras, nós invejamos aquilo que desejamos ser. Ou seja, invejamos o nosso ideal. Ou seja, é algo que queremos nos tornar. Acontece que o nosso subconsciente, aquela voz que está dentro do nosso interior, aquele ser dentro de nós, ele deseja se tornar como este ideal. Caso ele passe a abençoar este ideal, parabenizar as pessoas que já são o nosso ideal, então dentro de nós, este pequeno ser, este grande ser, o nosso subconsciente, irá entender: olha, ele deseja isso. Ele está parabenizando o seu ideal. Ou seja, quando você parabeniza e dar boas-vindas àquela pessoa que já é o seu ideal, quando você abençoa ela, você está mais próximo de se tornar o seu ideal. Agora, quando você tem raiva, inveja, deseja o mal para aquela pessoa, como se ela fosse a culpada pela sua infelicidade, como se ela fosse a culpada de você não chegar no seu ideal, então
dentro do seu coração. E ele irá entender que você não quer se tornar aquela pessoa. Ou seja, você estará cada vez mais afastado do seu ideal. Então, a partir de agora, sempre que ver alguém que você deseja se tornar, parabenize, abençoe esta pessoa. Então, você estará mais perto de se tornar como ela. Mesmo que demore, o seu dia certamente irá chegar. A pessoa que é alvo da inveja, ela também poderá se desmoronar caso não esteja bem protegida. E o que é estar bem protegida? É sempre averiguar, dentro do seu coração, quais são as suas intenções de fazer aquilo que você faz. Tudo bem. Algumas pessoas realmente nasceram privilegiadas de estarem em condições melhores, ou serem mais bonitas que as outras. Mas o que você carrega dentro do seu coração são queixas e insatisfações. É gratidão por tudo o que você já tem? Ou é a sensação de ainda não ter nada e querer mais? Caso você sejas sempre grato pelo que já tem e continue se esforçando para melhorar e trazer coisas melhores para este mundo. Este é um dos passos para estar mais protegido. Com quais intenções você quer se tornar mais belo? Com qual intenção você coloca essa ou aquela roupa? Qual é a sua verdadeira intenção quando você faz isso ou aquilo? Você já parou para pensar isso? Agora, há também aquelas pessoas que naturalmente têm luz e são alvo da inveja. E infelizmente o mundo está assim. É nessas horas que é preciso saber estar bem conectado com a luz divina e ser como um espelho. Assim vocês estarão protegidos e sempre rebatendo o pensamento de inveja dos outros. E quanto mais o seu coração estiver polido, sem ego e brilhando, mais ele será como um lago transparente e liso que refletirá o coração das outras pessoas. Então, neste caso, o pensamento delas irá retornar a elas mesmas. E a própria inveja delas voltará a elas. Se você gostou deste vídeo, se acrescentou algo a você, então, por favor, peço para você deixar o seu like e compartilhar esse conteúdo, pois assim poderá ajudar também outras pessoas que estão passando pelo mesmo tipo de situação. Caso goste desse tipo de assunto, se inscreva também no canal. Vou adorar compartilhar mais com vocês. Obrigada e até mais.